Muito legal isso, pelo seguinte, quando a gente lê a teoria aristotélica, você tem a impressão seguinte: entortou não tem conserto, né? Porque o hábito é tão importante para Aristóteles. E eu acho que depois que você desenvolveu conceitos incorretos, dá muito mais trabalho mudar, mas é possível. É possível. É possível você pegar alguém que teve uma infância toda destruída, uma infância cheia de violências, e você reconstruir a vida dessa pessoa. Dá muito mais trabalho. É a mesma coisa de você prevenir a droga e tratar uma pessoa drogada. Você tem solução? Tem. Tive antes de ontem lá em Guaratinguetá com o Frei Hans, na Fazenda da Esperança, né? Maravilhoso o que ele faz. 90% dos casos de internação de drogas na Fazenda da Esperança foram solucionados. 90% dos casos. E ele diz assim: olha, não aceito que fique menos de um ano. Começa com uma carta da pessoa querendo vir. Eu tento reconstruir aquilo que ele não teve. Porque o que leva à droga, o que leva ao vício, é uma infância destruída, é uma adolescência destruída. E não é uma infância ou adolescência destruída porque apanhava, era espancado, porque os conceitos não foram bem sedimentados dentro de uma pessoa. E aí você tem que reconstruir, você tem que restaurar, né? Melhor do que reconstruir, você tem que restaurar alguma coisa que era bonito de nascimento, que é a visão do Frei Hans, e que foi acabado. Dá muito mais trabalho. Se você cuidasse antes de ir, daria menos trabalho. Então, mesmo que eu acredito que todo o nosso processo de formação da pessoa, eu não, né? Jung falava isso, Freud falava isso, vem desses elementos sociais que a gente tem, dessa convivência social. A sua psique, ela vai sendo formada pelas influências que você recebe, e que a gente nem sabe de onde são, né? Grande parte dos nossos traumas vem do 0 a 3 anos, e você nem lembra. Por que você começou a ficar com medo de avião? Por que você começou a ficar com medo de sapo, medo de barata, medo de altura, medo de passarinho? Tem uma prima que tem medo de pombo, do Rio de Janeiro, um problema onde vai ter pombo, ela para assim, congela, né? Você já foi picada por pombo? Não, nunca, mas tem alguma coisa, em algum momento, desde os medos que nós temos, as angústias, isso vem. Agora, isso se retrabalha, você reconstrói isso de alguma forma, né? É mais difícil, dá mais trabalho, mas é possível. E aí, como é que a gente faz para ajudar esse jovem, né? De uma forma sedutora. Você tem que ser sedutor para recuperar alguém. Eu digo que nós, educadores, erramos, por exemplo, voltando ao tema das drogas. Como é que um traficante seduz um adolescente? De uma forma muito gentil. Ele não obriga alguém a usar droga. Ele conversa, mostra, está bem vestido, leva numa festa, às vezes na escola, está ali perto, né? Aí vai, fala, você quer experimentar? Não, não quero. Você tem medo, né? O pai falou que faz mal, é isso? Não tem problema não. O dia que você crescer e quiser, fala, não, eu não tenho medo, nem meu pai falou nada, mas eu que não quero. Não, eu entendo, também já tive medo. E aí começa a fazer. Não, dá aqui. E aí começa. Olha que bobagem. Mas é sedutor. Ele não tá... E aí a gente trata a antidroga não de uma forma sedutora. Você tem que ganhar esse jogo. É o que eu falei da escola da família. Não adiantava fazer palestra para pai e para mãe que ninguém ia. Aí eram campeonatos esportivos, culturais, era maratona. Aí eles vão, porque é sedutor, é envolvente. Vamos pintar a escola? Vamos pintar a escola. Um jovem, ele não aguenta ficar 1 hora ouvindo uma palestra, mas ele fica 5 horas ensaiando uma peça de teatro, sem cansar. Fica 6 horas ensaiando uma banda, fica treinando tal. A gente tem que treinar essas habilidades, entrar nesse universo do jovem para conquistar o jovem. Bem, mas eu tenho que responder mais rapidamente, é que as perguntas são complexas, né? Tem mais outras 3 perguntas em uma. A respeito do professor, Gabriel, a Camila Bolognese gostaria de saber se é possível, professor de educação infantil, criar um conceito de ética e cidadania em crianças de 0 a 6 anos em realidades diversas e conjugando como eventualmente criar uma ponte entre pessoas para fazer parte da vida de alguém. Creio que já deu para a resposta ser interessada, e ao mesmo tempo como trabalhar o professor que vai ter aquele síndrome de pequeno poder e para não destruir a relação de afeto entre os estudantes. Professor é a alma da educação. Quem é professor aqui? Levanta a mão. Nossa, que honra falar para tanto.
os professores assim. Professor é a alma da educação. Professor é o sujeito imprescindível para que o processo do conhecimento aconteça. Eu estava escrevendo meu discurso da Academia Paulista de Letras de amanhã, e como o Raul Tati é médico e escritor, eu peguei o Guimarães Rosa, que era médico e escritor também, né? E ele largou a medicina porque ele disse que era muito duro ver a lepra que não tinha cura, e era muito duro não conseguir curar quem ele queria curar, e ele tinha muita emoção e muita sensibilidade para ser médico, né? E Guimarães dizia que o que ele queria mesmo ser era professor, que não tem nada mais bonito que ser professor, né? Gabriela Mistral também dizia isso, né? Entre ser embaixadora e professor, ela voltou à sua mesma escola de origem para continuar dando aula. É lindo ser professor, mas é muito difícil ser professor. É muito difícil porque não tem autoajuda de educação, né? Criança tudo diferente, e as reações são muito diferentes. E a gente não sabe se a gente está traumatizando, se está libertando, o que a gente está fazendo. Agora, nesta visão do professor, eu acho que o professor que tem ensino do pequeno poder, ele não é assim por maldade, ele é assim por insegurança. E geralmente isso acontece na faculdade, não acontece muito em educação infantil nem ensino fundamental. A tendência é que professores de educação infantil e ensino fundamental sejam mais carinhosos, e o professor de faculdade seja mais distante. É a tendência, não é que todos sejam assim. Mas aí o professor fica mais arrogante na faculdade, porque o aluno disputa com ele. E aluno disputa mesmo. O aluno começa a fazer pergunta com o computador aberto, ele está na internet, que está vendo a resposta, para ver se sabe ou não. Aí você fala errado, fala, desculpa, a data está errada. E aí você começa a brigar com o aluno. Não tem o menor sentido isso, né? Trabalhar com a ética de 0 a 6 anos, trabalhar com ética em creche. Tem linguagem na creche? O que é uma linguagem com uma criança de creche? É o toque, é o choro, é o cuidar, é o trocar fralda, é o pegar no colo, é o cantar. São linguagens. Você está formando uma base ética na criança. Você está cuidando dessa criança. Você vai ajudando. Primeiro, a postura do professor já tem que ser uma postura de ética. O professor não pode gritar com o aluno. Que história é essa? Nem gritar, nem ser subserviente. As duas coisas estão erradas, né? Começa berrando com o aluno: eu não aguento mais, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, vocês não são mais crianças. E o povinho de 4 anos olhando para o professor. É um desespero. Ou o professor que fica subserviente. Gente, por favor, gente, por favor, deixa. Não tem sentido. O professor tem que ter autoridade. Não ser autoritário, mas tem que ter autoridade. E a postura dele já vai construir uma postura de ética. Já vai ajudar o aluno a perceber o que significa essa educação. E o que significa a postura correta de vida que ele deverá ter pela frente. Conteúdo e forma, né? Não adianta você saber muito e não saber ensinar. E não saber ter essa paciência necessária de quem educa. Que é um exercício de paciência. É um olhar diferenciado. É uma crença de que todo mundo aprende. Não é que as pessoas umas sejam burras e outras inteligentes. O processo do desenvolvimento da inteligência é diferente. As inteligências são múltiplas, não tem QI. Eu falei isso aqui na outra palestra. Não existe isso, isso é uma bobagem, teste de QI, que história é essa? Não tem. As inteligências são diversas. E cada um vai encontrando o seu talento, a sua aptidão, né? Também não é que a gente só nasceu com um dom em aquilo, não é isso também. Quando você encontra uma aptidão, você vai dialogando com outras aptidões. Mas você tem que ganhar confiança, ganhar autoestima. Com todo mundo é assim. Você fica bloqueado por questões emocionais. Então, o professor tem que tomar cuidado para não bloquear os seus alunos, para ajudar o aluno a construir a sua história. Bem, por fim aqui, estão algumas pessoas muito desesperançosas com a sociedade, com o mundo atual. Justamente em questão de as pessoas se preocuparem com a Copa do Mundo e automaticamente, ao mesmo tempo, não ligarem para o vazamento do Novo México e se preocuparem muito, às vezes, com a Copa, com as eleições, com os candidatos, com a responsabilidade social, e os políticos não tendo justamente essa consonância da responsabilidade social com a ética, e ao mesmo tempo a pessoa se sente vergonha até do próprio exemplo.
que o amigo falou justamente a respeito do desembargador. Então, qual é o caminho, seja para as pessoas